Olá amigos do GUBEF, olá amigos da Mubraz. Eu sou o Vital, fundador da GUBEF, fundador da Mubraz. Hoje eu venho aqui para falar um pouco do nosso projeto, que é a Mubraz, Monitoramento UFO Brasileiro. A ideia do monitoramento UFO brasileiro é criar um perfil do fenômeno UFO usando métodos científicos e instrumentos de monitoramento que serão capazes de gerar um perfil do fenômeno UFO nos céus do Brasil. A ideia da Mubraz inicial é criar uma rede de monitoramento, espalhando câmeras por todo o território do Brasil. Com isso, teremos uma malha de monitoramento capaz de interagir uma com as outras e gerar parâmetros científicos necessários para analisar esse fenômeno tão inusitado. A estação de Nova Iguaçu, a estação Orion da Mubraz, já está em operação há 2 anos, quase 3 anos mais ou menos, e já vem colhendo resultados bem interessantes. Nesse período, capturamos 3 objetos, 3 eventos com objetos diferentes, e números de objetos diferentes também, aqui no céu de Nova Iguaçu, já que essa é uma região com muita incidência, né? Óbvio, muito relato. E aí a nossa preocupação era saber se havia realmente contundência nesses relatos, né? O que o pessoal, o que a população dessa região realmente via no céu, que chamava muita atenção, né? A Mubraz ela veio para isso, né? Antes de mais nada, não estamos aqui, a Mubraz não está aqui para poder autenticar o fenômeno UFO. Não é a intenção da Mubraz. A intenção da Mubraz é criar um perfil técnico do objeto capturado, sendo ele disco voador, OVNI, UFO, seja lá o que for. Não interessa a origem do objeto. O que queremos é capturar parâmetros técnicos desse objeto para criar um perfil. E quem sabe até autenticar o fenômeno. Por que não? Mas não temos esse compromisso. O compromisso é trazer à tona a verdade dos fatos. Tá? Se alguém viu algo dentro da área de monitoramento da Mubraz e a Mubraz capturou tal objeto, teremos a responsabilidade de dizer para essa pessoa que o que ela viu foi um objeto voador não identificado, portanto inusitado, sem explicação aparente, ou simplesmente um objeto conhecido e explicável. Tá? E aí eu posso citar uma infinidade de exemplos aqui que a Mubraz costuma capturar. Aviões, meteoros, satélites, pássaros, insetos, flyers, spots e uma série de outros fenômenos naturais e artificiais que a Mubraz captura e que em 98% dos casos são fenômenos completamente explicáveis e que podem ser confundidos pelo cidadão comum, pelo observador comum, aquele que não tem nenhum parâmetro técnico para avaliar que o que realmente viu se trata de um disco voador, um OVNI, um objeto inusitado no céu. A ufologia, sabemos que a ufologia ela é muito mistificada, ela não é levada a sério, porque a grande quantidade dos fenômenos que dizem ser fenômenos desconhecidos ou de origem alienígena tem uma explicação, né? E muitas das vezes se passa por fenômeno ufológico porque não existe um estudo sério aplicado em cima do fenômeno capaz de distinguir o que é real, o que é fantasioso, o que é explicável, o que é inexplicável. Então, o nosso projeto tem esse compromisso. Esse compromisso nós temos sim, tá? De mostrar a verdade dos fatos. Tá bom? Eu disse que já capturamos 3 objetos inusitados e que até agora não conseguimos explicar. Capturamos 6 OVNIs em 2014, em junho de 2014, onde ainda estamos analisando as imagens
coletando os dados, porém até agora esses objetos não foram refutados por ninguém, e também não conseguimos explicar o tipo de objeto, que tipo de objeto que são, né? Se são objetos de que origem são, se são naturais, se são artificiais, não chegamos a nenhuma conclusão, né? Capturamos um outro objeto que eu vou mostrar a imagem para vocês, aqui também no céu de Nova Iguaçu, um objeto muito rápido, que passou aqui em um determinado azimuth, em uma determinada altitude, aqui no céu de Nova Iguaçu, e recentemente mais um outro objeto que ainda também está em estudo. Então, esses objetos, apesar de serem inusitados, apesar de aparentemente não ter nenhuma explicação, geraram parâmetros que são capazes de nos mostrar uma série de atributos muito importantes para se determinar que tipo de objeto é. Tá? Então, a Mubras trabalha com dois métodos científicos, que é a astrometria e a espectrometria. A astrometria, ela nos diz, por exemplo, uma série de informações muito importantes. Informações essas que você não encontra em nenhum outro registro OVNI. Sabemos, através da astrometria, capturada pelas câmeras da Mubras, se o objeto está em uma determinada velocidade, em uma determinada altitude, qual é a distância do observador em relação ao objeto, sabemos qual é a intensidade do brilho se o objeto emite luz, né? E a posição geográfica desse objeto é muito importante também, conseguimos determinar, usando como astrometria, que é o estudo da posição das estrelas em relação ao objeto capturado. Usamos as estrelas como referência para se determinar parâmetros de análise, para se criar uma métrica em cima do objeto capturado. A espectrometria é um outro sistema muito interessante, porque ele nos diz qual é a composição química do objeto. Ele nos diz também qual é a massa desse objeto e a temperatura do objeto em questão, capturado. O que contribui ainda mais com o leque de informações gerado pela Mubras. A Mubras tem a intenção, como eu disse, de criar uma rede de monitoramento. E na medida do possível, na medida em que a gente vai evoluindo com as nossas pesquisas, vemos a necessidade de implantar novos métodos dentro da Mubras. Então temos a intenção de colocar em cada estação da Mubras uma estação meteorológica que vai nos dizer, no momento em que o objeto foi capturado, qual era a temperatura, a velocidade do vento, a pressão atmosférica e uma série de outras informações que uma estação meteorológica pode nos fornecer. Toda essa informação vai corroborar para se dizer que tipo de objeto foi capturado pelas câmeras da Mubras. Também usamos um outro método, e esse depende muito da rede, que é o método de triangulação. Baseado no que a gente já capturou na Mubras, sabemos que o objeto, esses objetos inusitados acontecem em baixa altitude, portanto são fenômenos locais, acontecem localmente, né? Não é um fenômeno que acontece em altas altitudes. Então precisamos ter uma malha fina, uma malha com mais câmeras capazes de poder triangular o mesmo objeto no momento em que ele aparece. E o que é triangular? É duas estações em posições diferentes, duas ou mais estações em posição diferente, em locais diferentes, observar o mesmo objeto no mesmo instante, gerando o mesmo parâmetro do objeto em locais diferentes. Isso é a triangulação. Com isso poderemos saber e corroborar ainda mais informações como altitude, distância, perímetro em que o objeto se deslocou, o rastro desse objeto, de onde esse objeto apareceu, em que ponto ele apareceu, em que ponto ele sumiu.
poderemos determinar tudo isso através de todos os métodos já citados aqui, astrometria, espectrometria e também a triangulação. Então eu venho aqui encarecidamente te pedir, você que quer fazer uma pesquisa séria, científica, uma pesquisa embasada, que possa fazer parte, venha fazer parte da nossa família Mubraz. Venha entrar para esse projeto e fazer ufologia séria, ufologia científica, ufologia com respaldo científico. Não é muito caro, não é difícil de se montar uma estação, não é complicado manusear uma estação, não é complicado capturar esses objetos e determinar parâmetros, não é. Tá? A Mubraz te dá todo o respaldo técnico necessário para que você possa ter a sua estação, monitorar tais objetos e gerar parâmetros técnicos capazes de revolucionar a ufologia brasileira, a exemplo de outros grupos de ufologia científica espalhados por outros países no mundo. Eu posso citar alguns deles, como o UFO Ciência, na França, que tem feito um trabalho espetacular, usando a espectrometria, e um outro grupo, que me esqueci o nome agora, nos Estados Unidos, que também trabalha com astrometria e também com a meteorologia. Também tem um outro grupo na Bélgica, que também faz esse tipo de trabalho. Aqui no Brasil eu não conheço nenhum outro. A Mubraz é pioneira nesse assunto, é pioneira nesse quesito. E apesar de alguns ufólogos dizer que seria necessário 100 mil reais para implantar um sistema desse, eu posso te dizer que você consegue montar a sua estação por 600 reais se você já tiver um computador. E com um pouquinho mais de procura, esses 600 reais pode cair para 400. Tá? A rede é uma rede solidária, é uma rede onde todo mundo se ajuda. Então, se eu tenho um equipamento que você não tem, e o outro colega tem, existe a possibilidade de haver essa interação, esse compartilhamento de equipamento capaz de manter todas as estações funcionando em prol do bom funcionamento da rede. Tá? Então é isso, gente. Venha fazer parte da Mubraz, venha ser um Mubraz, venha fazer ufologia científica, ufologia séria, ufologia com critério científico. Venha gerar parâmetros científicos. Eu te garanto que você irá ver ufologia com olhos diferentes. Essa ufologia mística, fantasiosa, essa ufologia de disse-me-disse, de relatos sem comprovação, essa ufologia que não tem prova de coisíssima nenhuma, já era, isso já foi. Precisamos de parâmetros científicos, precisamos de dados cabal para poder dizer que a ufologia é uma atividade científica, que o fenômeno ele existe, ele é real, ele gera parâmetro, ele é parametrável, tá? E você pode medi-lo, você pode entendê-lo, você pode criar um perfil do objeto. Mesmo que você não tenha um disco voador no laboratório para fazer isso. Todos os nossos métodos são métodos remotos, ou seja, ele colhe informação à distância. Eu não preciso estar próximo do disco voador, do UFO, do objeto inusitado. Eu posso colher todas essas informações a distâncias bem consideradas. Para você ter uma ideia, nossas câmeras é capaz de capturar um objeto a 120 km de distância. Uma rede de câmeras da Mubraz seria capaz de cobrir uma grande extensão no território nacional e muita coisa seria revelada em relação a esses fenômenos se essa rede for implementada da forma que eu penso e da forma que eu tenho divulgado. Então é isso. Tá? Entra no nosso site www.mubraz.gubf.net mubraz.gubf.net, tá? Ou no nosso Facebook Mubraz ou
W Vital Lima, tá? Ou Vital Lima, ou simplesmente GUBF, digita lá que você vai nos encontrar e vai conhecer o nosso projeto, vai tirar todas as suas dúvidas necessárias para participar desse projeto de monitoramento que é a Mubras, tá? Então é isso, gente. Um abraço, qualquer dúvida é só entrar em contato que a gente, com todo o prazer do mundo, iremos solucionar a sua dúvida da melhor maneira possível, tá? Um abraço do seu amigo Vital. Tchau, tchau.